Subseção 3. Da gratificação por exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Esse tipo de gratificação, muito comum em todos os estados da federação, inclusive está previsto também na CLT, diz o seguinte: para você ter direito a reivindicar esse tipo de gratificação, você tem que trabalhar em um local insalubre, perigoso ou penoso. Professor, local insalubre, o que significa dizer? Vou colocar só uma ideia geral para você entender. Um local insalubre é aquele local aonde você trabalha que coloca a risco aí, em especial, a sua saúde, A sua saúde. Professor, local perigoso, O que é um local perigoso? Local perigoso é um local onde tem pouca segurança, pouca segurança, ou seja, que pode colocar em risco você. Então, um local perigoso, Professor, o que é um local penoso, Um local penoso é aquele tipo de local aonde você vai trabalhar de difícil acesso, que você tem o quê? Mais dificuldades para o exercício da sua tarefa, mais dificuldade, maior dificuldade no exercício do seu trabalho devido ao local que esteja. Professor, local insalubre, hospital, operador de raio-x, ou seja, são locais onde você tem que exercer a sua atividade, mas ele é insalubre. E para isso, para recompensar essa insalubridade aqui, você recebe uma gratificação. Professor, local perigoso. Local perigoso é onde coloca o risco à sua vida. Por exemplo, presídios, Então, presídios aí é um local altamente perigoso, então você recebe o adicional de perigosidade, E penosidade? Penosidade é um local penoso. Por exemplo, em locais de difícil acesso, locais aí onde não tem tanta não tem tanto acesso, tem dificuldade de logística, Por exemplo, você trabalha, vou dar um exemplo aqui do Mato Grosso, lá da divisa com a Bolívia, 200 quilômetros da cidade mais próxima, ou seja, é um local bastante penoso para essas suas atividades. Nesse sentido, a partir do momento que configurou essa situação, o servidor vai ter direito a essas gratificações. Então vem comigo aqui a gratificação da insalubridade, artigo 107 da lei, Os servidores que exerçam suas atribuições com habitualidade em locais insalubres ou em contato com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, esse risco de vida não é referente à segurança pública, mas sim à saúde, Fazem jus a uma gratificação sobre o vencimento do respectivo cargo na classe correspondente nos termos da lei. Este artigo também tinha sido vetado pelo governador, mas a Assembleia Legislativa manteve a permanência desse visto. Então, isso aqui é insalubridade, Então, uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês, que pode ser objeto de prova, é o seguinte: para ter direito a essa gratificação, você vai ter que trabalhar com habitualidade, ou seja, não pode ser um serviço temporário, provisório, mas tem que ter habitualidade, Parágrafo 1º. O servidor que fizer jus às gratificações de insalubridade, periculosidade ou penosidade deverá optar por uma delas, nas condições previstas. Ou seja, essas gratificações não são acumuláveis, Ou você recebe a gratificação de insalubridade, ou de periculosidade, ou de penosidade. E você poderá optar por uma delas, Professor, pode ter situações aí que são os 3 casos ao mesmo tempo? Sim, eu já conheci situações que lá era um local insalubre, lá era um local perigoso e também era um lugar penoso. Então, o servidor público vai ter que optar. Normalmente, dessas 3 gratificações, aquela que tem uma remuneração um pouco maior é a da insalubridade. Parágrafo 2º, vem comigo. O direito às gratificações previstas neste artigo cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram a causa de sua concessão. Claro, então você é paga somente até o exercício. A partir do momento que não tem mais o exercício dessas funções nesses locais, não tem porquê o recebimento das mesmas, Vem comigo, artigo 108, Haverá permanente controle de atividade de servidores em operações de locais considerados
penosos, insalubres ou perigosos. Ou seja, a administração pública quer fazer gestão sobre isso, com o objetivo de que, entre eles, a preservação da saúde do servidor. Parágrafo único, né? O que é o parágrafo único? O parágrafo único traz ele traz uma situação na qual proíbe a gestante, né, a trabalhar em locais insalubres, perigosos, aí, penosos, né? Então, a servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durarem a gestação e a lactação das operações de locais previstos neste artigo. Tá? Professor, quais são os locais previstos nesse artigo, né? Em locais aqui, ó, tá? Penosos, insalubres ou perigosos, né? Passando a exercer suas atividades em local salubre. O salubre é o contrário da insalubridade, e em serviço compatível com as suas condições aí, uma proteção à servidora gestante ou lactante, né? E vem comigo, último artigo aqui, artigo 109, né? O artigo 109 traz uma situação bem específica para os operadores de raio-x ou substâncias radioativas, né? Os locais de trabalho e os servidores que operem com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria, né? E, finalmente, parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo são submetidos a exames médicos a cada 6 meses de exercício. Então, aí, com mais uma tentativa aí, mais uma ação efetiva de quê? De preservar a saúde aí do servidor público que tratam com raio-x ou atividades aí radioativas, substâncias radioativas, né? Bacana? Pronto, né? Mais uma gratificação paga para vocês. E agora a gente vai falar de outra gratificação. A gratificação por exercício de serviço extraordinário. Professor, o que significa esse serviço extraordinário? O serviço extraordinário é a famosa, né, horas, aí ó, horas extras, né? Onde todo mundo gosta disso, né? Só que eu digo que o Estado, né, a administração pública em geral, tanto federal quanto estadual quanto municipal, fazem de tudo para não pagarem isso, né? Artigo 110. O serviço extraordinário será remunerado com um acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Bacana, tranquilo, regra universal. Então, hora extra, nós sabemos que é o quê? 50% da hora a mais que a hora normal, né? Vamos lá, artigo 111, vem comigo aqui. A gratificação que trata o artigo anterior, que é a hora extra, somente será atribuída ao servidor a atender a situações excepcionais e temporárias. Olha aí, respeitando o limite máximo previsto no parágrafo 2º do artigo 33. Então vem comigo, né? O que acontece, né? Qual que é a intenção do legislador em colocar esse dispositivo? Um só. Horas extras não é salário, não é vencimento, tá? Horas extras é para, né, atender às situações excepcionais e temporárias. Então não é para ser uma prática rotineira, somente situações excepcionais e temporária gratificação. Bacana, né? E aí, professor? Aí ele fala o limite máximo previsto. Qual que é o limite máximo previsto para o pagamento de horas extras? A lei é bastante clara, lá no seu parágrafo 2º, artigo 36. 25% da carga horária de trabalho, ou seja, se o servidor público tem uma jornada de trabalho de 8 horas, é permitido que esse servidor faça até 2 horas extras por dia, né? Então, isso que trata o artigo 111, né? Artigo 112, né? Uma situação especial das horas extras. O valor da hora de serviço extraordinário, prestado em horário noturno, será acrescido de mais 20%, né? Olha aí, será acrescido de mais 20%. Então, o trabalho noturno será acrescido de mais 20%, né? Será acrescido aí de mais de 20% o horário noturno. Bacana? Pronto, fácil, tranquilo, né? Sem pegadinha. Isso aqui que é realmente praticado no dia a dia, né? Vamos lá, subseção 5. Agora a gente vai falar da gratificação por serviço noturno. Professor, qual que é esse tipo de gratificação? Esse aqui é o famoso adicional noturno, né? Qual que é o percentual, né? Artigo 113. O serviço noturno terá o valor hora acrescido de 20%, né? Ainda 20%.
observado o disposto no artigo 34. Ou seja, o que trata o artigo 34? O artigo 34 vai definir o que é um horário noturno. Então, o horário noturno está aqui, das 22 horas às 5 horas da manhã. Das 22 horas até as 5 horas da manhã, ele vai receber um adicional noturno de 20%. Lembrando, né, que o horário aí, o trabalho realizado nesse horário, né, uma hora equivale ao quê? 52 minutos e 30 segundos, né? Lembre-se disso, nós já estudamos lá atrás, né? Parágrafo único. As disposições neste artigo não se aplicam quando o serviço noturno corresponde ao horário normal de trabalho, né? Então, o que acontece? Se o trabalho dele, né, já é este horário, horário noturno, então não se paga, né? Horário normal, mas aqui também tem uma outra situação. Se você trabalha em escala, né, 24 horas por 48, por exemplo, 24 por 48, e aí nessas 24 horas que você trabalha à noite, não tem o pagamento do adicional do tempo de serviço. Isso aqui é bastante questionável. Tem estados que pagam, tem estados que não pagam. Bacana? Então isso aqui é o adicional noturno, né? Vem comigo, vamos para mais uma aqui, dispositivo, né? Isso aqui é um dispositivo também um pouco diferenciado, né? Confesso para vocês que isso aqui não é muito comum nos demais estatutos do Brasil afora. Da gratificação de permanência em serviço. Da gratificação em permanência em serviço. Professor, como assim, professor? Gratificação da permanência do serviço. O servidor público já atendeu todos os requisitos para a sua aposentadoria voluntária, né? Todos eles. Mas aí, o que acontece? A administração pública precisa dele. Falou, ó, fulano, para aí, cara, não aposenta não, aguenta mais um tempo aí. Ah, tudo bem, eu aguento mais um tempo. Mas eu vou ganhar o quê com isso? Aí você vai falar, você vai ganhar a gratificação prevista na subseção 6 do artigo 114, que é a gratificação de permanência em serviço. Olha o nome dele, né? Permanecer no serviço. Essa aqui é o tipo da gratificação. Então vem comigo. Artigo 114. Ao servidor que adquiriu direito à aposentadoria voluntária, então ele adquiriu os requisitos para a aposentadoria, com proventos integrais, né? Aí a prova vai falar proventos proporcionais, integrais, e cuja permanência no desempenho das suas funções for julgada conveniente e oportuna para o serviço público estadual. Opa, segundo requisito, então vem comigo, né? Quais são os requisitos para o recebimento dessa gratificação? Primeiro, né? Vou até colocar um vermelho aqui para vocês. Primeiro requisito, adquirir o direito à aposentadoria voluntária, com proventos integrais. É o primeiro requisito, né? Segundo requisito, 2, cuja permanência no desempenho de suas funções for julgada conveniente e oportuno para o Serviço Público Federal, o Serviço Público Estadual. Poderá ser deferida por ato do governador, olha aí, quem concede é apenas o governador, olha aí, o governador, uma gratificação de permanência em serviço no valor correspondente a 50% do seu vencimento básico, né? Ou seja, é um grande incentivo, né? Então, olha, vocês vão ser aprovados no concurso público e eu digo para vocês o seguinte, se esforcem, tornem-se imprescindível no exercício do seu cargo, porque pode chegar o momento de você ter uma remuneração dessa, né? É sim, com certeza aqui, uma gratificação de respeito, né? Bacana? Entenderam a ideia da gratificação de permanência em serviço? Bacana. Agora vamos para os parágrafos, né? Parágrafo 1º, vem comigo. Fica assegurado o valor correspondente ao vencimento básico do padrão 16 do quadro geral dos funcionários públicos do Estado, proporcional à carga horária, quando a aplicação do disposto do caput desse artigo resultar em um valor de gratificação inferior a desse vencimento básico, né? Então, o que acontece? Ele colocou um parâmetro, né? O padrão 16 ou 50% do parâmetro do básico aqui é a situação do parágrafo 1º. Parágrafo 2º, vem comigo aqui. A gratificação que trata este artigo tem de natureza precária e transitória. Precária pode ser retirada a qualquer momento, transitória por um período determinado, ok? E não servirá de base
para cálculo para nenhuma vantagem. Então, ela não serve de cálculo para aposentadoria para nada. E nem será incorporado os vencimentos ou proventos na inatividade. Então, ela é provisória e precária. Qual é o nome exato dela? Gratificação de permanência em serviço. Parágrafo 2º. A gratificação que trata este artigo será deferida por um período máximo de 2 anos. Olha aí, período máximo de 2 anos, sendo admitidas renovação por igual período, mediante iniciativa da chefia imediata do servidor, ratificada pelo titular da pasta, a que estiver vinculado o órgão ou entidade, e juízo de conveniência e oportunidade do governador. Então aqui, qual que é o prazo dela? É importante 2 anos, podendo ser prorrogada por mais 2. Tem que ser aí, a chefia imediata tem que solicitar a renovação, o secretário da pasta tem que aprovar também. Bacana? E o governador vai dar a palavra final. Percebe-se o seguinte, que o legislador aqui colocou bastante empecilhos, né? Por quê? Porque é uma situação aqui que não é exceção, né? Então não deseja que isso vire a regra, né? Parágrafo 4º. O servidor a quem se for deferida a gratificação que trata o caput desse artigo, poderá ser chamado a prestar serviço em local diverso de sua lotação durante o período da concessão da gratificação de permanência em serviço. Então tá aí para a galera, ele como está recebendo essa gratificação, o Estado aí se sente no direito de como é que colocou aqui? Poderá prestar serviço em local diverso da sua lotação. Pronto, mais uma paga. Vamos agora falar do adicional por tempo de serviço, né? Professor, o que é esse adicional por tempo de serviço? Isso aqui é uma outra coisa, gente, tá? Adicional por tempo de serviço é outra coisa, tá? É outra coisa no sentido do avanço, né? Então você tem os avanços, né, 3 ou 5%, dependendo do caso, e você tem direito também ao adicional por tempo de serviço, né? Vamos lá, é outra coisa, é diferente do, tá? Muito diferente aqui, esse cara aqui, do avanço. Vamos lá, artigo 115. Você tem 2 tipos de adicional de tempo de serviço, o de 15 anos e de 25 anos. Muito fácil para fixar. O servidor, ao completar 15 anos e 25 anos de serviço público, contados na forma desta lei, passará a perceber, respectivamente, o adicional de 15% ou 20% calculados na forma da lei, né? Então está aqui para a galera. Então você tem aí o adicional tempo de serviço, um benefício aos 15 anos e outro benefício aos 25 anos, né? Parágrafo único. A concessão do adicional de 25%, que é o segundo, né, de 25 anos, cessará o de 15 anos, anteriormente concedido. Justo, justo, né, tranquilo. Então você tem o de 15, se tiver o de 25, cessa o de 15, né? Você tem o de 25, cessa o de 15, né? Só que esse artigo aqui, esse parágrafo tem uma historinha, ó. Dispositivo restaurado em virtude da declaração de inconstitucionalidade da Lei 10.795 de 96, vides, adins, números, tal. Então isso aqui já foi objeto de quê? Aqui já foi objeto aí de discussão aí do poder, no Poder Judiciário, né? Vem comigo, tem mais coisa do adicional, né? Vem comigo. Para efeito de concessão dos adicionais, será computado o tempo de serviço federal, estadual ou municipal prestado à administração direta, autarquias e fundações de direito público, né? Olha que coisa interessante, né? Então o artigo 116 é muito interessante. Ele fala o seguinte, olha, puxa, professor, eu tenho 10 anos de município, fui para o estado, lá do Rio Grande do Sul, né? Você foi para lá, e aí, cara? É o seguinte, você averba esse tempo lá na Secretaria de Gestão de Pessoas, eu acho que esse é o nome de lá que se dá. E aí, com essa verbal, você aproveita o tempo, com mais 5, você pode aí carimbar aí o seu adicional de 15 anos, né? Olha, coisa interessante, né? Poucos estados fazem isso, tá? Normalmente os estados aqui, eles falam, olha, eu quero o tempo de serviço aqui. O adicional é para quem prestou serviço para mim. Esse que é a ideia vigente. Parágrafo único, né? Compreende-se também como serviço estadual o tempo em que o servidor tiver exercido os serviços transferidos para o Estado, né? Então, você está no outro Estado, foi transferido lá, pode estar aproveitando, né? Vamos lá, artigo 117, né? Na acumulação remunerada, será considerado para efeito de adicional
o tempo de serviço prestado a cada cargo isoladamente, né? Na acumulação remunerada, né? O que está falando aqui? Nos cargos que são possíveis a acumulação de cargos. Por exemplo, 2 cargos de professor. Então, 2 cargos de professor são 2 adicionais. Não se misturam. Cada cargo é uma carreira específica. Cada cargo o servidor vai ter que atender aí os seus requisitos para solicitar os seus benefícios, seus direitos e vantagens, né? Ótimo, né? E agora, professor? Agora, vamos falar aqui de mais um dispositivo aqui. Vamos falar do abono familiar, né? Abono familiar. Tá? Abono familiar é mais uma concessão, né? E essa concessão ele é diferente, porque ela pode ser abono familiar. Vamos explicar um pouco do abono familiar, né? O abono familiar visa o quê? Visa dar um pouco, ajudar, contribuir para o servidor público que tem algum caso especial na família. Por exemplo, menores de idade, servidor estudante, pessoas com alguns problemas específicos que a gente vai passar para vocês, né? Então, aí a administração pública concede um abono para ajudar nessas despesas, né? Detalhe, isso aqui é o abono que pode ser pago também para o servidor inativo, não só ativo. Artigo 118. Ao servidor ativo ou ao inativo, será concedido o abono familiar em razão de 10% do menor vencimento básico inicial do Estado pelos seguintes dependentes. Então, qual que é o valor? 10% do menor vencimento básico inicial do Estado pelos seguintes dependentes, né? Ou seja, é um valor único para todo mundo. Vamos lá. Primeiro, olha só, filho de menor de 18 anos. Ok, né? Então, filho menor de 18 anos, você recebe um abono por filho, né? Filho inválido ou excepcional de qualquer idade, quer seja comprovadamente incapaz. 3. Filho estudante, desde que não exerça atividade remunerada até a idade de 24 anos. 5. Cônjuge inválido, comprovadamente incapaz que não perceba remuneração. Então, essas aqui são as 4 hipóteses na qual o servidor público tem direito a receber o abono salarial, aliás, o abono familiar, que é 10% do menor vencimento básico inicial do Estado, né? Ótimo. Parágrafo 1º, vem comigo aqui. Quando se tratar de dependente inválido ou excepcional, o abono será pago em triplo, né? Olha aí. Então, vamos lá. Dependente inválido ou excepcional, o abono será pago em triplo, porque necessita aí, aumenta o gasto da família, né? Parágrafo 2º. Estende-se os benefícios deste artigo aos enteados, aos tutelados e aos menores que, mediante autorização judicial, estejam submetidos à sua guarda, né? Então, quem estiver à guarda aí do arrimo de família, ele vai receber esse abono familiar, né? Parágrafo 3º, vem comigo. São condições para a percepção do abono familiar que, ou seja, alguns requisitos. Primeiro, os dependentes relacionados neste artigo vivam efetivamente às expensas do servidor ou do inativo, né? Então, aquele filho de 24 anos, né? Ele tem que viver lá sob o telhado do pai, né? 2. A invalidez que trata os incisos 2 e 4, do caput deste artigo seja comprovada mediante inspeção médica pelo órgão competente. É a questão lá da invalidez, né, do filho ou do cônjuge, né? Bacana. Parágrafo 4º, vem comigo aqui, o abono familiar. Nos casos de ambos os cônjuges serem servidores públicos, o direito de um não exclui o do outro, né? Olha que interessante, né? O direito de um não exclui do de outro. Então, se tem aí 2 servidores públicos, né? Cada um tem um filho, tá? Então, cada colerite vai ter um abono aí familiar. É pouco, mas ajuda, com certeza, né? Tudo que vem a mais vem para contribuir. Artigo 119, vem comigo aqui. Por cargo exercido em acúmulo do Estado, não será devido o abono familiar, né? Agora o seguinte, vamos voltar aqui que é situação diferente, ó. No caso de ambos os cônjuges, aqui são ambos os cônjuges, 2 CPFs, né? Agora aqui no 119 não, eu sou professor, eu tenho 2 cadeiras, né? Então eu não vou receber 2 cargos, você vai receber apenas um abono. Atenção,
Muito detalhe, né? Muito detalhe. Aqui é diferente, aqui não é o casal, né? Artigo 120, né? Último do abono familiar. A concessão do abono terá por base as declarações do servidor sobre as penas da lei. Ok, então ele vai fazer a declaração sobre... ele está estudando, bacana, está lá, né? As alterações que resultem em exclusão do abono deverão ser comunicadas num prazo de 15 dias da data da ocorrência, né? Então, você lá tem um servidor estudante, o filho do estudante tem direito a um abono, está lá, né? E aí, professor, aí, com 21 anos, o cara acessou lá, terminou a sua faculdade, glória a Deus. Aí ele tem um prazo de 15 dias, né? Se em 15 dias, ele tem que avisar em 15 dias. Claro, se ele não avisar em 15 dias, eu digo para você o que vai acontecer com ele. Ele vai cair na nossa próxima aula, que é o título 4, que lá são o quê? Do regime disciplinar, do regime disciplinar do servidor público, né? Ok? Bacana, ele vai ser penalizado. Seção número 6, a gente vai falar aqui num ponto bem específico, né? Dos honorários e jetons, né? Professor, o que significa esses honorários? Honorários é uma remuneração que você vai receber no exercício do cargo por uma atividade extra, né? Normalmente vinculado ao quê? A treinamento, normalmente vinculado aí treinamento, a realização de bancas de concursos e assim por diante, né? Artigo 121. O servidor fará jus a honorários quando designado para exercer fora do horário de expediente. Então, olha só, os honorários é fora do horário de expediente. A que tiver sujeito às funções de, atenção, fora do horário. Primeiro, membro de banca de concurso. Olha a banca examinadora aí, né? A comissão, né? A comissão examinadora do concurso, né? Gerência, planejamento, execução, atividade auxiliar do concurso. Treinamento de pessoal, parou, porque esses dois aqui, né? O negócio de concurso, porque só para ressaltar para vocês aí, normalmente a prova do concurso é domingo, né? Então domingo ele vai receber honorários pela realização do concurso. Treinamento de pessoal, eu vou dar um curso, tal, não sei o que, fora do horário de trabalho, né? Não sei o que, pode, aí você vai ter que receber os seus honorários aí, né? Professor em cursos legalmente instituídos e professor. Então esses aqui são os casos que ele vem perceber os honorários. Professor, e o jeton, né? O jeton, já comentei um pouco sobre ele. Jeton é uma verba que ganha uma remuneraçãozinha, aí, uma vantagem que ganha um servidor, que esse servidor ele tem que participar de colegiados. É isso mesmo. O servidor que no desempenho do encargo de membro de órgão deliberativo coletiva, vários conselhos que nós temos aí instituídos, né? Por exemplo, Conselho de Educação. Quem faz parte do Conselho de Educação recebe jeton. Legalmente instituído, receberá jeton a título de representação na forma da lei. Professor, fala para a gente mais um pouco sobre isso aí. Falo, claro, né? Então, o que eu quero falar para você é o seguinte do jeton, né? O jeton você recebe ele normalmente, tá? Normalmente por participação de reunião. Então, o Conselho Estadual de Educação teve reunião. Se você for lá, você vai receber o seu jetonzinho lá no seu lerite, na folha, né? Oh, coisa boa, né? Eu já, como eu tenho experiência em RH, já fechei folha, né? Às vezes não processava em tempo o jeton do pessoal. Rapaz, não tinha. O outro dia o cara estava lá, cara, para solicitar o jeton dele, né? Vem comigo aqui, tá? Capítulo 5, das concessões, né? Vamos falar das concessões aqui. Então, primeira concessão que a gente vai falar. De concessão, vantagem do servidor, estudante ou participante de cursos, congressos similares, né? Ou seja, foi bastante benéfico aqui esse estatuto nesse sentido. Vamos comigo aqui. É assegurado o afastamento do servidor efetivo, então somente o servidor efetivo tem direito a esse benefício, sem prejuízo da remuneração, ou seja, sem desconto na folha, nos seguintes casos, né? Só estudante. Primeiro, durante os dias de provas finais do ano ou semestre letivo para os estudantes de ensino superior, primeiro e segundo grau, médio, fundamental e médio, né? Fundamental e médio. Então, olha aí, durante os dias de provas finais, né? Epa, o que é isso aqui, rapaz? Deu um Netflix aqui, né? Aí. O que aconteceu aqui, né, gente? Aí. Pronto. Desculpa aí, gente, viu? O que aconteceu aqui? Beni, ó,
não corta não, tá? Deixa esse negócio aí, deixa pro pessoal assistir isso aí. Ó, eu falo assim, porque essa televisão aqui é muito boa, cara. É muito boa essa televisão aqui. Eu digo para vocês o seguinte, né? Eu digo para você o seguinte, que a televisão é muito boa, cara, tá? Ô, droga, apertei um negócio errado aqui, né? Ei, professor, o que que eu fui fazer aqui, hein? Né? Ok. Pronto, né? E de vez em quando eu assisto Netflixzinho aqui, né? Vambora, vem comigo aqui. Então, olha o que está dizendo essa concessão aqui. Durante os dias de prova. Então, o cara tem uma prova à noite. Significa, ó, provas finais do ano ou semestre. Então, minha prova é hoje. Então, se a prova é hoje, você tem direito ao afastamento, cara. Você não vai ao serviço para estudar. Só que aí eu acho que o cara tem que levar o boletim dele depois lá, cara. E o cara tem que ter nota, comprovar a nota, né? Bacana isso aqui, né? Isso aqui é único. Eu nunca tinha visto isso aqui em lugar nenhum, tá? A intenção, ó, aí você vê a preocupação do ficarei que o cara estude, né? Vem comigo. Durante os dias de provas e exames supletivos e de habilitação a curso superior, né? Parágrafo único. O servidor, sob pena de ser considerado faltoso ao serviço, deverá comprovar perante a chefia imediata as datas em que se realizarão as diversas provas e o seu comparecimento. Pelo menos ele vai ter que mostrar lá o seu comparecimento, né? Vem comigo aqui, artigo 124, né? O servidor somente será indicado para participar de cursos de especialização ou capacitação técnica profissional no Estado, no país ou no exterior, com ônus para o Estado, ou seja, o Estado aqui vai ter que arcar com o salário dele. Qual condição que ele pode ter essa concessão aqui? Quando houver correlação direta e imediata entre o conteúdo programático de tais cursos e as atribuições do cargo ou função exercidas. Então tem que ter o quê? Vinculação ao cargo específico, com certeza deve ter uma escola de governo para cuidar disso aí, né? Vamos lá, artigo 125. Ao servidor poderá ser concedida licença para frequência de cursos, seminários, congressos, encontros similares, inclusive fora do Estado e no exterior, sem prejuízo da remuneração, ou seja, sem descontar nada, e demais vantagens, desde que o conteúdo programático esteja correlacionado às atribuições do cargo. Então, isso aqui é outra coisa, que é licença, né? Aqui, ó, indicado para participar. Aqui participa, aqui ele vai ter uma licença de frequência de cursos, né? Ok, parágrafo único. Fica vedada, fica proibida a concessão de exoneração ou licença para tratamento de interesses particulares ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida antes de decorrido o período igual ao do afastamento. Então, aqui, o que acontece? Ele pede um afastamento para fazer um mestrado, por exemplo, uma licença para curso de mestrado, ele recebe, está lá. Qual que é a proibição? Primeiro, tem que estar vinculado às suas atribuições do cargo. Segundo, ele fica impedido de pedir exoneração durante o perto período e não pode também pedir licença para interesse particular, né? Ótimo, né? Artigo 126, vamos lá. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração, isso aqui é importante, hein? É assegurada na localidade da nova residência ou mais próxima matrícula em instituição congênere do Estado em qualquer época, independentemente de vaga, né? Então, por exemplo, se você é policial civil, você é delegado, você está no município de Gramado, belo município, né? Parabéns aí, eu conheço lá, fui uma vez só na minha vida, adorei. Você está lá em Gramado, você vai para Erechim, é outra cidade. O que acontece? Você tem filhos em idade escolar, é assegurado matrícula nas escolas estaduais, tá? Estaduais. Isso aqui tem todos os estatutos, né? O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge, os filhos ou enteados do servidor que vivam a sua companhia, bem como aos menores sob a sua guarda com autorização judicial. Estende-se esse benefício para a família toda, né? Vem comigo aqui. Última vantagem para o pessoal, da assistência a filho excepcional. O nome já diz, né? Então, é um dispositivo aqui que vai dar aí uma assistência para aqueles que têm um filho excepcional. Artigo 127. O servidor pai, mãe
ou responsável por excepcional físico ou mental, em tratamento fica autorizado a se afastar do exercício no cargo quando necessário, por um período de até 50% da sua carga horária normal cotidiana na forma da lei. Prof, qual que é o benefício aqui? Ele pode aí trabalhar 50% da sua carga horária. Claro que isso aqui é um grande benefício. Bacana? Uma paradinha aí para um café, a gente volta para explicar tudo sobre licenças.